Vamos ver um exemplo mais concreto para a gente conseguir fixar tudo isso que a gente viu até o momento, tá? Bom, pessoal, então nesse primeiro exemplo, né, a ideia é manter a mesma linha de raciocínio que a gente tem feito aqui até o momento. À esquerda vai estar a implementação em linguagem algorítmica e à direita o respectivo em linguagem de programação C, tá? Nesse primeiro exemplo, o objetivo é implementar, vamos supor, no caso, um algoritmo, né, que leia dois números da entrada e imprima na saída o valor da soma desses dois números. Então o usuário vai entrar com dois números, talvez tenha faltado aqui dois números inteiros, e aí o algoritmo em si, né, teria que processar esses números, calcular a soma e imprimir esse resultado na saída, né, para o usuário. Então, inicialmente, o nosso algoritmo, ele não tem nada, né? Ele só está delimitado pelas palavras algoritmo e fim algoritmo, e aqui teria o nome desse nosso algoritmo. Em contrapartida, na linguagem C também a gente não tem nada, apenas essas palavras importantes aqui, né? Int main void, return 0, fecha chave, fim algoritmo, nome do algoritmo. E, como eu mencionei anteriormente, a gente pode dizer que como tudo isso aí que está em amarelo, a gente terá, né, que implementar dentro de construir isso dentro de um arquivo. Então vamos supor que esse arquivo se chame soma 2 números.c, tá? Lembre-se sempre dessa extensão .c, que é o nome, a extensão que o nome do seu arquivo tem que ter, tá? Obrigatoriamente, beleza? Então tá, até o momento a gente não tem nada de novidade, né? Para a gente implementar antes da gente evoluir aqui, né? Só para a gente construir o raciocínio, o que basicamente teria que ter aqui dentro do nosso algoritmo, né? E consequentemente no programa que a gente for traduzir esse algoritmo em C, né? O que eu teria que ter aqui dentro, basicamente? Uma mensagem. Primeiro precisaria declarar as variáveis, né? Então só vou colocar aqui informalmente, tá? Precisaria de, sei lá, umas 3 variáveis, né? 2 para ler esses dois números da entrada e uma para calcular e computar, guardar o valor da soma. Depois eu precisaria pedir para o usuário informar um valor, né? Então, mensagem de saída. Depois leitura do primeiro valor. Mensagem de saída de novo, solicitando que o usuário informe o segundo valor. Leitura do segundo valor, né? Depois, cálculo da soma, né, do primeiro valor mais o segundo valor, né? E depois, imprimir valor da soma, né, o resultado, né? Então, basicamente, eu teria que ter essas instruções, lógico, traduzidas em linguagem algorítmica, né? Mas basicamente seriam essas instruções aqui, né? Que é o que a gente vai ver nos próximos slides, né? Então vamos lá. Então primeiro precisaria declarar as variáveis, né? As ferramentas que eu iria utilizar para resolver esse problema. Em algoritmos seria inteiro, N1, N2 e S, né? 3 variáveis do tipo inteiro. Então aqui é como se eu tivesse 3 caixas, né? N1, N2 e S. Similarmente em C aconteceria o mesmo. A diferença é que inteiro foi substituído por int, né, que é o correspondente, e no final de uma instrução eu tenho um ponto e vírgula. Beleza? Na sequência, informe um número, né, uma mensagem de saída. Como é uma mensagem de saída sem argumentos, né, lembra disso? Que eu não quero exibir nenhum conteúdo de variável, então praticamente a tradução é a mesma, né, diferindo apenas aqui no nome do comando. Escreva para printf. E no final, isso aí, você que lembrou, ó, ponto e vírgula, né? Próximo. Leia um valor da entrada e armazene na variável N1, né? Então é como se tivesse um cursor esperando que o usuário informasse algum valor da entrada. E esse valor que o usuário colocar aqui na entrada e teclar Enter,
será armazenado dentro da variável N1. O respectivo código em C, é esse aqui, né, o scanf, como é um valor do tipo inteiro, né, que é o que o nosso programa espera que seja informado, então o scanf diz assim, leia alguma coisa da entrada, converta para um número inteiro, por conta do porcentagem D, né, e armazene na variável N1, atribua a variável N1, e no final, ponto e vírgula, beleza? Próximo. Escreva, né, uma outra mensagem de saída, sem nenhum argumento, né, sem nenhum conteúdo de variável, similar em C, né, mesma mensagem, né, ponto e vírgula no final. Scanf, né, leia N2, scanf, porcentagem D, entre aspas duplas, atribua, né, leia alguma coisa da entrada, converta para um número inteiro e atribua a variável N2, certo? Ponto e vírgula no final. Beleza? Se você não estiver conseguindo me acompanhar, pause o vídeo, volte, né, reveja quantas vezes for necessário. Tá? É importante que a gente está fazendo bem devagar aqui, para justamente você conseguir compreender linha por linha, né, da tradução, do processo de tradução, com tudo isso que a gente já tem visto anteriormente, né, desde declaração de variáveis até mensagem de saída, né, estrutura geral de um algoritmo, de um programa, tá, todas as sintaxes corretamente. Né, e se você estiver tentando me acompanhar já digitando em C, eu sugiro que você pare um pouco e tente assimilar primeiro, para depois você tentar praticar essas traduções. Tá? Acho que é importante prestar bastante atenção aqui. Né? Então, continuando. Depois, até o momento aqui, o que eu fiz? Eu declarei as variáveis, eu li os dois valores da entrada, agora eu preciso fazer o quê? Calcular a soma. Né? Cálculo da soma, né? S recebe o conteúdo de N1 somado ao conteúdo de N2. Em C, também é similar, a diferença é que tem um ponto e vírgula no final. Né? Beleza? E por fim, a exibição da mensagem na saída, né? O resultado na saída. Agora sim tem um comando de saída, um printf, um escreva, com argumento, né? Com conteúdo de variáveis para ser impresso também. Então, em algoritmos, é a mensagem, e aí eu utilizo a vírgula para concatenar as variáveis ou a variável, e se tiver mais coisa, eu vou concatenando com vírgulas, né? E com mais variáveis, e assim sucessivamente. Né? Eu utilizo a vírgula para fazer essas junções, essas concatenações desses conteúdos do comando, né, para ser exibido na saída. Nesse caso é só um que tem aqui. Para ser exibido assim, essa mensagem junto, né, com, na sequência, o conteúdo dessa variável. O que tem dentro dessa variável? Exatamente a soma desses dois valores que foram lidos da entrada. E aí, só para a gente reforçar, né, o printf, né, o comando de saída com argumentos, ele é um pouco diferente. Porque aqui em C, eu defino tudo por esse par de aspas duplas, toda a minha mensagem. Né? Então, eu coloco o texto que eu quero que seja exibido, e eu coloco também aonde que eu quero que seja exibido os conteúdos, ou o conteúdo, nesse caso, da variável. Que nesse caso eu quero que seja exibido um texto, né, o valor da soma é 2 pontos, um espaço em branco, e depois do espaço em branco eu quero que seja exibido um número inteiro. E aí, como que eu represento esse número inteiro? Através do conversor do seu tipo, porcentagem D. Né? E depois que eu finalizo a construção dessa mensagem, eu preciso dizer para o comando printf o seguinte: qual vai ser o valor do porcentagem D que terá que ser exibido quando chegar nesse comando? Aí eu digo, olha, exiba o conteúdo da variável S. Beleza, pessoal? Deixa eu ver o que temos aqui. Tá. E aí, eu acho que aqui tem outra variação. Isso aí, perfeito. Então, só para a gente reforçar, né, o porcentagem D, né, conversor do tipo inteiro. E aí, na sequência, no comando printf, eu preciso dizer, olha, a quem que eu estou me referindo a esse porcentagem D? Justamente ao conteúdo da variável S. Então, por isso que ela está logo aqui, depois da definição da mensagem. Tá? Aqui tem uma outra variação, um outro exemplo, com esse mesmo problema, com essa mesma resolução. Tá? Só veja que até aqui, né, tá igual.
O que está sendo, o que foi modificado aqui foi somente esse último comando aqui, o comando de saída, o escreva, né? Ó, até aqui está tudo igual, permanece a mesma coisa do que foi apresentado aqui em cima, né? E aí eu trouxe uma outra variação, né, do que eu quis dizer assim com essa questão de aqui em cima, né? A mensagem, entre aspas duplas, aí vírgula, o valor da variável, concatenando com outra mensagem, com vírgula, outra variável, e, né, utilizando a vírgula para fazer a junção das partes da minha mensagem, né? Em algoritmos ficaria assim, né? O que significa tudo isso aqui? Significa assim, que eu quero que seja exibido esse texto, deixa eu apagar aqui, quero que seja exibido esse texto, então vai ser exibido na saída a soma D, né? Aí, depois tem uma variável, né? Vem aqui, N1. Então aqui vai ser o conteúdo da variável N1. Vamos supor que o usuário colocou para a variável N1, N1, N2 e S. Tá? Vamos supor que o usuário informou aqui da entrada do valor para N1 3, para N2 4. Então, o resultado aqui, o conteúdo da variável S, tem que, para essas entradas, tem que ter sido igual a 7, né? Então vamos supor que o usuário tenha informado esses dois valores, 3 e 4 para N1 e N2 respectivamente, né? Então, quando chegar aqui nesse comando, vai ser exibido esse texto, a soma D, aí depois conteúdo da variável N1, depois tem outro texto, que é um espaço em branco, a letra E minúscula e um espaço em branco, então é mais outro texto, né? Depois tem uma outra variável, um outro conteúdo de variável, conteúdo de N2. Para esse caso, a gente assumiu que o usuário colocou 4 para a variável N2. Né? Depois tem outro texto, espaço em branco, E com acento agudo e espaço em branco. Opa. Assim. E depois tem outro conteúdo de variável, no caso a variável S. Para esse caso, o resultado deu 7, né, por conta dessa operação de adição. Então, esse comando escreva, ele vai ter exibido na saída a mensagem exatamente nesse formato. Veja que é um comando de saída com não só um argumento, né, mas com mais de um argumento, né, com 3 argumentos. Né? E esses argumentos estão misturados, estão intercalados na minha mensagem. Né? Então, em algoritmos a gente fazia assim. Em C, eu acho que agora em C fica um pouco mais fácil, um pouco melhor de compreender. Por quê? Lembra que eu falei, né? Quando eu tenho uma mensagem com argumentos, eu vou colocar aqui, tá? Mensagem com argumentos. Argumentos você entenda que são variáveis, conteúdos de variáveis que eu quero exibir na saída, né? Então, quando eu tenho uma mensagem com argumentos, a primeira parte é definir a minha mensagem como um todo. Coloco tudo entre esse par de aspas duplas, o conteúdo da minha mensagem, né? Então eu quero que seja exibida a soma de tanto e tanto é tanto, né? Então eu escolho as partes onde eu quero que apareçam os números inteiros. Então eu quero que apareça na saída a soma de, e aí apareça o primeiro número inteiro que o usuário informou. Depois um outro texto, e depois o segundo número inteiro que o usuário informou. Por isso que eu estou colocando a porcentagem D. Depois, um outro texto, espaço é espaço, em branco, né? E o resultado, né? Ou seja, eu defini o esquema, organizei como que eu quero que seja exibido na saída a minha mensagem, intercalando com os respectivos argumentos. Beleza, acabou? Não, né? Por quê? Agora eu preciso dizer para o meu programa quem são esses conteúdos, quem são esses porcentagens de que eu coloquei na minha mensagem. Então, separadamente por vírgula, logo na sequência aqui da finalização da minha mensagem, essa vírgula aqui, indica que, olha, depois daqui para cá, eu estou definindo quais são as minhas variáveis em ordem, cujos seus conteúdos deverão ser exibidos, deverão ser associados à mensagem que eu acabei de definir anteriormente. Então, por exemplo, né, como eu coloquei aqui nessa ordem N1, N2 e S, qual que é a associação que o comando printf vai fazer em relação à mensagem a essas variáveis? Bom, o primeiro porcentagem D vai se referir a N1, o segundo porcentagem D vai se referir a N2,
E o terceiro porcentagem D vai se referir ao S, tá? Lembrando, a ordem dos elementos aqui, nesse caso, altera o resultado, altera a exibição, o formato da mensagem, tá? Então, primeiro eu preciso pensar, quando eu tenho uma mensagem com argumentos, eu preciso pensar em como a minha mensagem vai estar organizada, tá? Preciso pensar primeiro nessa parte aqui, ó. Como a minha mensagem vai estar organizada? Eu quero que apareça assim, a soma de, aí, primeiro número, e o segundo número é igual a, e aí o resultado, né? Então, preciso primeiro pensar nessa organização, para depois, com base nessa organização, definir esses parâmetros aqui, em ordem, tá? Em ordem. Se eu colocasse, por exemplo, S, N1 e N2, o que ia acontecer? Ia aparecer na saída, considerando esse exemplo, né? Essa situação aqui, iria aparecer assim, a soma de 7 e, como está N1 ali, 3 é 4, né? Por quê? Se eu tivesse colocado nesse formato aqui, eu ia associar o primeiro elemento ao S, o segundo ao N1 e o terceiro ao N2. Tá? Então tome cuidado na hora de construir, organizar o printf com argumentos. Beleza?